pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma palestra aqui da Soli. Hoje a gente vai contar aqui com a Mari, que vai falar um pouquinho sobre, sobre como se comunicar ali com o terceiro setor, tá bom? Então pode ir lá, Mari, o palco é seu. Olá, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né, da galera da Soli, com quem a gente tem contribuído aí, trocado bastante nos últimos tempos. E dessas muitas conversas, a gente vem abordando, né, sobre comunicação e boas práticas com o terceiro setor, e a gente achou que seria legal dividir com mais gente. Então, aqui estamos para falar sobre como construir diálogos, né? E primeiro eu vou me apresentar, né? Começar falando um pouquinho quem sou eu aqui nesse momento. Eu sou consultora e estrategista cultural, sou formada em produção cultural pela UF, e pós-graduada em responsabilidade social e gestão de projetos sociais, e já atuo há 13 anos na área, né? Com gestão de projetos sociais e culturais, principalmente, sempre construindo pontes aí entre planejamento, estratégia e impacto. Eu já trabalhei com diversas ONGs, né, no Brasil, a Central Única das Favelas, que tem uma atuação, né, em todo o território nacional, o Nossas, o Instituto Yoga na Maré, Coletivo Coé, enfim, algumas organizações aí com quem eu tenho trocado ao longo desses anos, que são grandes parceiras. E desde, acho que há 5 anos, eu também atuo em agências de comunicação, sendo líder de atendimento e gestão de projetos de comunicação e publicidade mesmo, atendendo aí algumas grandes marcas, né, como marcas de Ambev, a Natura, o Grupo Boticário, Leves, Hering, enfim. Então, é uma trajetória longa e, ao mesmo tempo, que dialoga com esses dois territórios, né, que muitas vezes parecem distantes, que é o terceiro setor e a comunicação social, e que, na verdade, tem muito um a ensinar o outro, né? Acho que o terceiro setor ele traz um olhar de propósito, de urgências, de causa, né? De escuta e tudo mais. E a publicidade ela traz muito um entendimento sobre estratégias, métodos, processos, rotinas, coisas que a gente também precisa muito dentro do terceiro setor para a gente poder caminhar, né, mais e mais e gerar mais impacto. Então, eu sempre faço muito essa ponte, acho que esse é o diferencial do meu trabalho, e aqui a gente vai fazer um pouquinho essa conversa, considerando essa trajetória aí minha, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto a gente entender é que comunicar com o terceiro setor não é só sobre o que a gente diz, né? Mas sobre como a gente se coloca diante dessa conversa que a gente vai estabelecendo. A comunicação, ela não é neutra, né? E isso é algo muito importante da gente entender. A comunicação ela revela relações, posicionamentos, muitas vezes disputas invisíveis. Então, quando a gente fala com o terceiro setor, a gente está falando com quem está na linha de frente das ações sociais, né? Com quem tem urgência no trabalho, com quem tem muita dedicação ao trabalho, muita entrega, mas ao mesmo tempo é muito invisibilizado, ao mesmo tempo tem muitos desafios, principalmente em relação a recursos e estruturas, e, e quando a gente se propõe, né, enquanto profissionais, a atuar nesse setor, a gente precisa estar disponível para o diálogo, né? Porque a gente, dentro desse entendimento de que a comunicação não é neutra, a gente vai reconhecer as assimetrias disso, né? A gente precisa respeitar os tempos também, a gente precisa
escutar e ter uma presença verdadeira para conseguir contribuir com essas organizações sociais. Então, por isso, não é só sobre a gente chegar e impor uma narrativa, né? A gente precisa construir isso junto. E aí, o convite que eu trago hoje para a gente aqui é pensar essa comunicação como uma prática viva, que precisa ser ética e que é necessariamente relacional, né? Porque ela parte da relação que é estabelecida. Então, eu trouxe aqui, vou pedir licença para ler esse textinho, que é do Paulo Freire. Recuperei ele lá da minha monografia, veja só quantos anos, mas que eu acho que é tão importante porque eu queria muito alinhar com vocês o que significa diálogo, né? Por que eu trouxe esse nome para a nossa conversa? Quando eu falo sobre diálogo, é sobre essa perspectiva que o Paulo Freire traz na sua obra sobre a pedagogia do oprimido, em que ele fala que o diálogo, como o encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe se seus polos, ou um deles, perde a humildade. Como posso dialogar se eu alieno ignorância? Isso é, se eu a vejo sempre no outro e nunca em mim. Como posso dialogar se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros meros isto, em que não reconheço outro eu? Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente, ou são nativos inferiores? Como posso dialogar se eu parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deteriorização que devo evitar? Como posso dialogar se eu me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até me sinto ofendido por ela? Como posso dialogar se temo superação e se em pensar nela eu sofro e definho? A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto o outro, é que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar desse encontro com eles. E nesse lugar de encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Então, quando a gente está falando sobre diálogo, a gente está falando exatamente sobre este lugar de encontro. Esse lugar de encontro em que a gente se coloca com o nosso saber e reconhece o saber do outro no mesmo lugar, né, com a mesma potência, e ali, em comunhão, a gente busca saber mais. Então, acho que isso é muito importante para a gente entender quando a gente fala, quando a gente começa, né, a se relacionar e a se comunicar com o terceiro setor. E aí eu trouxe um pouquinho para a gente entender o que é o terceiro setor, mas menos sobre questões técnicas e mais sobre qual é a realidade que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala sobre terceiro setor, numa forma muito rápida de explicação, a gente está falando sobre um setor econômico, né? A gente tem o primeiro setor como o Estado, o segundo setor como a iniciativa privada, e o terceiro setor aparece como esse terceiro agente, né, na estrutura social, que é formado por organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atuam em prol de causas sociais públicas. E aí podem ser educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, juventude, enfim, diversas causas, né? Mas, mais do que isso, a gente está falando de um território que é de ação coletiva. Ou seja, ele é um território que são pessoas, né, da sociedade, eu, vocês aqui, que se unem
né, para construir soluções juntas diante de um problema social que estão ali vendo, né, ou diante de uma oportunidade social, que é importante também, daqui a pouco a gente vai fazer essa distinção, né? Então, quando a gente está falando sobre pessoas que se reúnem para fazer aquilo que o Estado não dá conta e que o mercado muitas vezes ignora, porque muitas vezes não é lucrativo, né? A gente está falando principalmente do ponto de vista de mercado, que olha para o lucro. Então, a gente está dizendo que são pessoas que, numa ação coletiva, muitas vezes no intuito inicialmente voluntário, decidem cuidar, agir diante, né, para promover a garantia de direito, para manter vivas as redes de solidariedade e resistência. Então, dito isso, né, o que é isso? A gente está falando de muita potência coletiva, né? De pessoas, inclusive, diversas, de realidades diversas, construindo junto. Então, é um setor que ele é diverso, ele é vivo e ele é extremamente complexo, né? Então, a gente não por isso que quase que a gente deveria falar assim, o terceiro setor, quase que tudo no plural, né? Porque a gente está falando de um setor econômico, ele é muito plural. A gente está falando ainda num Brasil que tem dimensões continentais, se a gente estiver falando dentro da nossa realidade. Então, a gente está falando de algo que é muito diverso, porque ele abrange desde as grandes organizações, né, com estrutura profissionalizada, com uma equipe, né, com recurso, até pequenos coletivos de bairro, né, que estão ali construindo diariamente soluções para os problemas que eles enfrentam. Ele é vivo porque ele está em constante movimento. Ele responde criativamente, né? Constrói rede de solidariedade. Ele é uma ação direta, né? Diante da questão colocada. Então, ele é muito vivo, né? Ao mesmo tempo que é complexo, porque é o setor que está se propondo a lidar com desigualdades, com justiça social, com acesso a direito e, principalmente, com disputas por narrativa e poder. Então, a gente está falando de uma complexidade muito grande quando a gente fala sobre terceiro setor. Quando a gente vai se comunicar com esse terceiro setor, a gente está lidando não só com uma organização social, de um modo como se fosse uma entidade. A gente está lidando com pessoas, com trajetórias, com afetos, com memórias, com lutas, com disputas. E é tão importante que a gente entenda isso, porque a gente vai precisar adaptar muito de nós para entender o outro e se colocar em diálogo, e muito da nossa forma de se colocar e de se comunicar, para que a gente consiga entender essas realidades e dialogar com elas, né? Do nosso lugar de fala, que cada um aqui tem o seu. Então, é muito importante a gente entender as complexidades que estão envolvidas em relação a isso. E aí, dentro dessa minha trajetória profissional, dessa área de comunicação, eu acho que tem alguns desafios comuns, né, que a gente observa muito dentro dessa comunicação com o terceiro setor. Então, a gente precisa entender, como eu falei, que a gente está partindo de um lugar que carrega histórias, urgências e potência, e que a gente precisa entender tudo que vem com isso, né? A gente tem um desafio muito grande quando a gente está com times, né? Até aqui do trabalho que a Soli se propõe a fazer, que é de consultoria técnica, né? Ou seja, a gente junta pessoas que são profissionais técnicos, com seus conhecimentos técnicos em determinadas áreas de atuação, e a gente precisa entender que a gente acaba trazendo, às vezes, uma linguagem difícil e pouco acessível. Ou seja, usando termos técnicos demais ou
jargões corporativos, principalmente quando a gente fala de comunicação, de publicidade, em que a gente tem muitas palavras em inglês, e a gente acaba trazendo como uma grande naturalidade para esse diálogo com as organizações sociais, e isso causa barreiras, né? Porque a gente não está numa linguagem que a gente consegue conversar. Ao mesmo tempo, é importante a gente entender que eu não estou falando aqui sobre. Eu estou falando sobre uma linguagem simples e não uma linguagem simplista. O que que isso significa, né? A gente não vai infantilizar essa organização social e essas pessoas. Muitas vezes a gente precisa apresentar termos técnicos, até para a gente também colaborar com a construção de vocabulário, né, e com a construção de autonomia dessas organizações para que elas se apropriem dos termos e consigam também usar eles e se apropriar dessas linguagens técnicas para se comunicar diante do mundo. Mas toda vez que for necessário trazer esses termos técnicos, é importante que a gente explique com uma linguagem acessível o que eles significam e, a partir dali, aquela organização se apropria desse termo técnico, tá? Muitas vezes também a gente tem um discurso desconectado da prática, então isso é um grande desafio, onde a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre escuta, mas na prática das relações a gente vê que isso não acontece. Então é muito importante entender que se a gente diz que a gente é algo, que a gente faz algo, que a gente se propõe a ser de determinada forma, o dia a dia precisa demonstrar isso, senão a gente perde a confiança, né, dessa relação que a gente está estabelecendo. Um outro desafio grande que a gente tem é em relação a uma relação desigual nas parcerias. E isso tem a ver com uma visão que às vezes as equipes, os profissionais têm, de que eles têm o conhecimento sobre aquele assunto e que eles vão ajudar aquela organização, mas sem ouvir a realidade desse território. Então, não adianta falar para o terceiro setor. A gente precisa falar com o terceiro setor, né, num pé de igualdade. Então, não adianta eu chegar com. E isso acontece muito, principalmente quando a gente está falando sobre a área administrativa, por exemplo, né? A gente vem com formatos de administração, técnicas e planilhas e tudo mais, e quer socar aquilo dentro da organização que, por exemplo, não tem uma pessoa que vai conseguir dar andamento com aquilo. Porque aquilo não é uma ferramenta intuitiva, não é uma ferramenta que funciona para o dia a dia da organização, então aquilo não vai ser implementado. A gente precisa entender a realidade da organização para propor soluções que, de fato, façam sentido mesmo para aquela organização. Ferramentas que são tecnicamente boas e que são territorialmente acessíveis, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo. E quando a gente fala sobre relação desigual nas parcerias, a gente precisa ter muito cuidado com a perspectiva da caridade quando a gente fala da nossa relação com o terceiro setor, principalmente quando a gente está falando sobre trabalho de pessoas voluntárias. Quando a gente está em relação, a gente nunca só dá, a gente também recebe, né? Então, é importante a gente entender isso, que você não está ali ajudando, né, como uma pessoa salvadora, como uma pessoa benevolente. Isso não torna a gente isso. O trabalho com o terceiro setor torna a gente pessoas autorresponsáveis por uma questão social que é nossa. Então, a gente precisa se apropriar disso, tá? E por último, e acho que uma das coisas mais importantes, é a romantização da escassez. O que isso significa? Às vezes a gente tem falas e abordagens que reforçam o sofrimento, que reforçam o problema, que reforçam estereótipos das comunidades atendidas
do público beneficiário de uma organização social. E nisso a gente tem que ter uma atenção muito importante, principalmente quando a gente está na área de comunicação. A gente tem como construir uma comunicação para essa organização social? Vou dar um exemplo, tá? Vamos construir uma comunicação sobre uma campanha de doação de recurso numa ONG. A linguagem, as imagens que a gente vai escolher para falar sobre essa organização podem ser pessoas tristes, né, com fome, muitas vezes retratando pessoas negras em situações muito vulneráveis, porque a gente entende que isso vai tocar a audiência e que assim a gente vai receber a doação. Ao mesmo tempo que a gente pode demonstrar os resultados positivos que aquela organização já faz, a diferença que ela já faz e que a doação que aquela organização recebe gera isso para a sociedade. Isso positivo que ela gera, essa potência positiva. Então, a gente vai mostrar as crianças tendo aula, as crianças felizes, as crianças comendo, tendo sua alimentação, tendo rendimento escolar acontecendo, tendo a sua infância plena. Então, vocês veem que são duas formas diferentes de construir uma campanha de comunicação com foco na doação de recurso, mas você tem formas e narrativas diferentes de apresentar isso. E aí é muito importante a gente entender como a nossa comunicação ela é capaz, porque lembrando que não é neutra, de potencializar uma organização ou estereotipar uma organização, né? Então, acho que esses são os 4 principais desafios, 5, na verdade, né? Principais desafios que eu queria trazer para a gente pensar um pouco sobre eles. E gostaria de trazer o que seriam boas práticas para a gente construir esses diálogos, né? Diante desses desafios, acho que tem alguns exemplos que eu dei aqui, mas vale a gente entender. A gente já falou que não é para fazer, né? E o que é complexo, desafiador, mas então como que a gente faz, né? E aí eu acho que a gente tem primeiro uma concepção que é sobre a postura e a relação, né? Então a gente precisa ter uma escuta ativa. Antes de comunicar, antes de sair falando, sair propondo grandes soluções, a gente precisa entender que a gente tem que escutar, né? Como diz minha mãe, uma boca, 2 ouvidos não é à toa, não é mesmo? Então, a gente precisa, antes de tudo, escutar. E aí, esse escutar, e escutar é diferente de ouvir, né? O escutar, ele é sobre ter tempo para ouvir aquilo, sobre estar presente naquela conversa, sobre ter um interesse real sobre o que aquela organização está trazendo, né? É muito importante também a gente ter coerência e respeito é demonstrado nos detalhes, né? Eu tenho uma amiga que tem uma fala maravilhosa que ela fala: o diabo mora no detalhe. Então, é importante a gente entender o tom que a gente usa, as imagens que você escolhe para falar sobre determinada coisa, a forma como você trata as diferenças e a forma também como você trata os desafios e os conflitos que podem acontecer dentro dessa comunicação. Então, o cuidado com isso, a escolha das palavras, a escolha do momento em que a gente vai trazer determinados assuntos, ele é muito importante para a gente construir uma relação com coerência e respeito. E a gente precisa valorizar os saberes locais. As pessoas que estão no território, que estão atuando no terceiro setor, elas estão ali há muito tempo. Ninguém conhece melhor o território do que elas, que estão ali diariamente vivendo aqueles problemas sociais, vendo e se relacionando com as pessoas que são beneficiárias daquele projeto. Então, não é sobre a gente chegar com uma solução pronta.
não é sobre a gente chegar achando que a gente vai trazer uma grande inovação para aquele lugar. Se a gente for conseguir construir alguma inovação para um lugar, vai ter que ser uma solução co-criada com essas pessoas, porque são elas que sabem sobre aquele território, né? Então, é importante a gente reconhecer e fortalecer o que já é feito e as pessoas que já fazem aquele trabalho, porque elas sabem, elas podem aprimorar o que elas fazem, elas podem potencializar o que elas fazem, elas podem gerar mais impacto, e esse é o nosso compromisso. Mas elas sabem o que elas estão fazendo ali, não é mesmo? A gente está falando de pessoas que, né, estão ali há muito tempo. É importante a gente entender, os mais velhos, eles têm o conhecimento ancestral de dizer que quando a gente entra no terreiro, a gente pisa devagar. O que isso significa? A gente reconhece aquele espaço, a gente entende as relações que estão naquele espaço, as pessoas que estão naquele espaço. E aí, depois que a gente entende tudo isso, que alguém diz que você pega uma cadeirinha e pede para você sentar e pergunta o que você acha, aí é um momento da gente trazer o que a gente acha, sempre com muito respeito, tá? Voltando um pouco ao que a gente já falou sobre linguagem, né? A gente precisa ter uma linguagem com simplicidade, mas isso não é simplismo. Ou seja, a linguagem ela tem que ser direta, clara, objetiva, acessível. Mas a gente não pode infantilizar ou reduzir a complexidade de entendimento das pessoas. A gente corre o risco de subestimar as pessoas. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer quando você está em diálogo com alguém. Não é? Eu acredito aqui que ninguém, né, gosta de ser subestimado quando você está conversando. Ter a sua inteligência subestimada. Então, as organizações sociais também não. Elas têm total capacidade de compreensão, de entender, de aprender. Veja só, elas já fazem tantas coisas dentro de seus territórios, aprender algo, elas vão aprender aquilo. A gente só precisa ter uma linguagem que seja, às vezes, um pouco mais didática, para que elas compreendam aquele assunto. A partir do momento que elas compreenderem, elas têm autonomia e independência, porque elas são sujeitos das suas histórias e elas vão tocar aquilo dali para frente, adquirir mais repertório, mais vocabulário, né, daqui para frente. E como eu disse, é muito importante a gente fortalecer narrativas de potência. E a gente precisa sair do lugar de que as organizações sociais são um lugar de carência e entender que as organizações são um lugar de potência. Então, quando a gente está em diálogo com essas organizações, a gente precisa focar nas soluções, na coletividade, na estratégia conjunta que existe, né? No potencial que a gente tem ali. As organizações sociais lidam com questões sociais de privação de direitos, né? A maioria das pessoas atendidas por uma organização social, elas não estão tendo acesso a determinado direito social, e isso faz com que elas percam oportunidades, mas elas têm potência. Então, aqui é sobre a gente trazer as oportunidades, né? Conseguir construir oportunidades. Mas potência elas já têm, né? Até por isso, não sei o quanto vocês... A gente precisa se apropriar da própria linguagem do terceiro setor. A gente não fala sobre comunidade carente. Porque não são comunidades carentes. Carente de quê? Carente de direito, carente de Estado. Mas é potente em muitos sentidos, então não é um termo que a gente usa. A gente não usa esse termo comunidade carente, porque a gente precisa fortalecer narrativas positivas sobre esses territórios. E aí a gente precisa entender que a comunicação ela precisa ser em parceria. E
um pouco do que eu já falei, né? A gente precisa respeitar o tempo e os modos das organizações. Então, toda organização tem uma equipe. Às vezes, essa equipe é uma equipe toda voluntária, né? Que a maioria das organizações, né? Principalmente de pequeno porte, as pessoas trabalham com outras coisas e estão ali no contraturno dos seus trabalhos, colocando, inclusive, recursos próprios para a organização caminhar, para as coisas acontecerem. E por isso elas têm um outro ritmo, muitas vezes, né? Não é o ritmo ali, da nossa agência, do nosso trabalho, da nossa produtividade. E a gente precisa entender isso. Então, a gente precisa escutar as prioridades, adaptar processos, muitas vezes, oferecer um suporte real para aquela organização, né? Às vezes a gente vem com um super planejamento de como vai ser o desenvolvimento do trabalho, vamos fazer reuniões semanais com tanto tempo, não sei o quê, não sei o quê. E aquela organização é atravessada por questões muito mais urgentes do que aquela nossa reunião. E tá tudo bem, né? Como a gente pode continuar o nosso vínculo, a nossa relação, mantendo os nossos processos, mas a gente precisa ser um pouco menos rígido também, para entender que a gente está falando de uma realidade, como eu falei, é viva, é complexa e é diversa. E aí a gente tem que também combinar a expectativa desde o início. Igual quando a gente trabalha, né? O trabalho com pedagógico com criança, a gente faz um acordo inicial. Quando você entra numa nova empresa, existe um acordo inicial, um contrato que é assinado, onde fica claro ali qual é o papel de cada um, como as coisas vão acontecer. Então, quando você oferece uma consultoria para uma organização social, é importante alinhar desde o começo como vai ser esse processo. E aí é ter clareza para evitar a frustração. Então, o que eu te entrego e o que eu não te entrego? Qual é o limite dessa relação? Quais são os inegociáveis para a gente conseguir trabalhar junto? Até onde eu posso ir? Até onde você pode ir? Né? Eu não posso fazer a sua parte, você não pode fazer a minha parte. Então, a gente acorda as coisas desde o início. E, mais uma vez, valorizar os saberes de quem está ali desde sempre, já fazendo acontecer, entendendo que a gente está falando de uma comunicação que conversei muito isso com a Gabi, que a nossa relação com o terceiro setor é sobre construir vínculo. A gente precisa construir vínculo com o território. No caso da Soli, por exemplo, né, em que a gente está fazendo consultorias online, ou seja, a gente está distante da realidade do território muitas vezes, esse vínculo, né, essa comunicação que aproxima, essa comunicação que diz, eu estou aqui, eu sou seu parceiro, e aquela organização entende você como parceiro, o trabalho flui, as coisas acontecem, né? Quando ela entende que você está para o diálogo, que você está realmente para a construção conjunta, esse vínculo se estabelece, um vínculo de parceria, um vínculo de confiança, um vínculo de cocriação, né? Eu gosto muito dessa palavra, eu acho que é sobre dois universos que se encontram e criam soluções juntos, e isso é muito potente. Então, se eu puder resumir todo o nosso papo, acho que tem esses pontos aqui que a gente pode resumir, que é respeitar o ritmo e realidades, compartilhar o processo e não só o resultado, escutar com presença e intenção, comunicar com clareza, sem hierarquizar saberes e fortalecer relações de confiança e corresponsabilidade. Acho que era isso que eu tinha para contribuir hoje com vocês. Foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho desse universo do terceiro setor, que eu sou apaixonada,
que eu tenho muito compromisso e deixo meus contatos aqui, minhas redes abertas, para a gente continuar esse assunto a qualquer momento. Oi, Gabi, pode voltar. Oi, Mari. Muito, muito obrigada, Mari. Acho que tudo que você comentou aqui foi muito rico. A gente vê muito disso no dia a dia aqui da Soli, então é de muito valor para a gente, tudo que você trouxe. Muito obrigada de novo pelo seu tempo. E aí, fica aberto aqui o convite para as próximas vezes. Sempre que quiser vir, pode vir, tá bom? Pode deixar, eu venho. Acho que é isso. Então, encerramos por hoje. Acho que fechamos aí uma boa noite para todo mundo. Boa Valeu. noite.